Olá, aqui é o professor João e bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai dar continuidade no que a gente veio trabalhando naquele curso de Introdução à Álgebra Linear e a gente vai tratar de multiplicação de matrizes. É um curso importante não somente para quem está fazendo a álgebra linear, mas também para quem está trabalhando lá no ensino médio, que é muito habitual a gente trabalhar com matrizes, né? Um conteúdo obrigatório no currículo, então tem muita multiplicação entre matrizes, e muitas operações entre matrizes em geral e, em particular, também muito de multiplicação de matrizes. Então, antes da gente definir formalmente o que vem a ser multiplicação entre matrizes, vamos pensar um pouquinho nesse problema aqui, olha só. Vamos pensar que a gente tem três vitaminas, A, B e C, obtidas através de dois elementos, elemento 1 e elemento 2. E a gente tem essa matriz aqui. Lembra que eu falei lá na primeira aula que uma matriz ela serve para a gente condensar, dentre outras coisas, né, para a gente condensar uma série de informações? Então, olha só, a gente tem aqui essa matriz, temos as vitaminas A, B e C e os alimentos 1 e 2. Né? Então, a gente tem essa matrizinha aí. E aí vem a pergunta ali, se a gente ingerir 5 unidades do alimento 1 e 2 unidades do alimento 2, quanto consumiremos de cada tipo de vitamina? Então a gente vai ter aí vamos colocar aí uma matriz consumo, que é essa matriz 5,2 aqui. De onde que vem essa matriz? É essa história aí de ingerir 5 unidades do alimento 1 e 2 unidades do alimento 2. A pergunta é quanto que vai consumir de cada tipo de vitamina. Então a gente vai obter essa informação quanto tipo de cada vitamina, né? Quanto foi consumido de cada vitamina, através disso aqui. Ó. Olha só, estou pegando a minha matriz 5,2, que é a minha matriz consumo, e multiplicando pela minha matriz que tem as informações sobre o quanto foi consumido de cada alimento. E aí, se eu multiplico 5 vezes 4 mais 2 vezes 5, né? O que eu escrevi isso aqui, ó, 5 vezes 4 mais 2 vezes 5. Isso vai me dar o quê? A quantidade que foi ingerido da vitamina A. Se eu multiplico agora 5 vezes 3 mais 2 vezes 0, eu tenho a quantidade da vitamina B. E se eu multiplico 5 vezes 0 mais 2 vezes 1, que é essa conta aqui, vai me dar a quantidade da vitamina C. E o resultado dessas três continhas aqui, essa e essa, vai me dar essa matriz aqui, que tem esses três elementos, que são referentes à quantidade de cada vitamina que foi ingerida, ao se ingerir 5 unidades do alimento 1 e 2 unidades do alimento 2. Agora vamos agregar um pouquinho mais nesse problema aí. Vamos supor que, dadas essas informações aí, que foram ingeridas 30 unidades da vitamina A, 15 unidades da vitamina B e 2 unidades da vitamina C, essa matriz final aqui. Vamos supor que eu tenha um outro item nesse problema agora e que eu queira saber quanto que eu vou pagar ao se ingerir essas quantidades de alimentos aí, mas que o preço que eu vou pagar depende exclusivamente do conteúdo vitamínico, ou seja, da quantidade da vitamina A, da quantidade da vitamina C e da quantidade da vitamina B que eu ingeri. E além disso, vamos supor que os preços de cada uma dessas, por unidade de cada uma dessas vitaminas seja 1,5, 1,50 unidades monetárias, pode ser reais, euros, dólares, que seja, né? 1,50 unidades monetárias, 3 unidades monetárias e 5 unidades monetárias, respectivamente, né, para as vitaminas A, B e C. Então, o que a gente vai pagar por essa quantidade indicada no item anterior aqui embaixo? O que a gente vai pagar ao se ingerir 30 unidades da vitamina A, 15 da vitamina B e 2 da vitamina C? Vai ser o resultado dessa conta aqui. Ó. Eu estou pegando essa matriz e essa matriz aqui. Olha só, 30 vezes 1,50. Por quê? Porque foram 30 unidades da vitamina A e cada uma delas vai custar 1,50. Foi o que o exercício falou. 15 unidades da vitamina B vezes 3 unidades monetárias que custa cada vitamina B. Mais 2 unidades da vitamina C vezes 5 unidades monetárias da vitamina C. Então a gente tem essa conta aqui e esse resultado, né? 100. Ou seja, eu pagaria 100 unidades monetárias. Então, isso aí é um probleminha, eu estou só problematizando aquilo que a gente vai definir agora, a gente vai mostrar com mais clareza agora, mais formalmente, o que é a multiplicação entre matrizes. Esse exemplo que a gente acabou de mostrar aí mostra uma definição do que é uma multiplicação entre duas matrizes.
para um caso particular onde há uma matriz linha, que a gente já falou antes lá nas outras videoaulas, que eu vou deixar os links ali na descrição do vídeo. Agora vamos estender essa noção agora. Vamos supor que eu tenha mais matrizes, matrizes com ordens diferentes, né? Mais linhas e mais colunas. Então vamos supor que eu queira multiplicar essas duas matrizes, né? A matriz A e B. A matriz A é 2 por 3, aqui está errado. Não é uma matriz 2 por 2 não, tá? É uma matriz 2 por 3. Duas linhas e 3 colunas. E a matriz B é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. O que vai ser a multiplicação entre essas duas matrizes? Então está aqui embaixo, ó, a matriz A, né? E aqui a matriz B. O que vai ser o produto entre elas? Eu vou pegar o primeiro elemento, A11, vezes o primeiro elemento aqui, B11. Depois eu vou pegar o elemento A12 vezes o elemento B21. Depois eu vou pegar, por fim, o elemento A13 vezes o elemento B31. E eu vou somar essas 3 multiplicações que foram feitas. Isso vai me dar esse elemento aqui. E aí eu vou partir para outra multiplicação agora. Eu vou pegar, ainda na matriz A, esses mesmos 3 elementos, mas ao invés de pegar os 3 elementos da primeira coluna, eu vou pegar da segunda coluna. Então vai ficar assim, o A11 vezes o B12 mais o A12 vezes o B22 mais o A13 vezes o B32. Isso vai me dar esse elemento aqui, ó. Isso vai ser o segundo elemento da matriz. O terceiro elemento vai ser o quê? O A21 vezes o B11. Agora eu estou pegando a segunda linha vezes a primeira coluna. E por fim, lá depois a gente vai pegar a segunda linha também vezes a segunda coluna. Então o A21 vezes o B11, o A22 vezes o B21, o A23 vezes o B31. Isso vai me dar esse terceiro elemento aqui, ó. E por fim, nós vamos pegar agora a segunda linha com a segunda coluna. Esses dois aqui multiplicados, mais o A22 vezes o B22, mais o A23 vezes o B32. Isso vai me dar esse quarto elemento aqui de baixo na minha matriz. Então olha que interessante, essa matriz aqui é uma matriz 2 por 3, né? Aqui, como eu disse, eu escrevi errado aqui. Isso aqui é uma matriz 2 por 3. E essa matriz B é uma matriz 3 por 2. Observa que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Quando eu falo primeira matriz, é a que está à esquerda aqui, né? Eu estou lembrando que eu estou calculando A vezes B. E a gente vai ver depois em propriedades que isso aí em matriz é diferente de B vezes A. Multiplicação de matriz ela não é comutativa. A vezes B é diferente de B vezes A, em geral. Então, voltando, eu tenho uma matriz A que é 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, e uma matriz B que é 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. E a gente só pode multiplicar matrizes quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Isso é extremamente importante. Um jeito fácil da gente guardar é cortar esses elementos de dentro. Aqui eu corto o 3 e o 3. O que eu tenho como resultado? Uma matriz 2 por 2 ao cortar esse 3. Com esse 3 sobrou 2 e 2, né? O meu resultado tem que ser uma matriz 2 por 2 e de fato é aqui embaixo. Observa que essa matriz aqui de baixo, ela é uma matriz 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Então antes da gente fazer alguns exemplos, vamos definir formalmente o que é a multiplicação de matrizes. Lembrando que isso aqui é um curso de introdução à álgebra linear, então ele precisa desse tipo de abordagem. Então olha só, sejam duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Né? A matriz A, M por N, e a matriz B, N por P. Então observa aqui, como eu disse, né? E aqui eu tô definindo A vezes B. Se eu estou definindo A vezes B, então como eu disse lá, o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B, e é de fato o que a gente tem, né? É M por N, N por P. O resultado tem que ser uma M por P. Né? Lembrando que eu vou cortar, como se eu cortasse o N, o que sobra? M, P. Então, o resultado do produto A vezes B vai ser uma matriz M por P. E aí a gente tem o que vai ser cada elemento da minha matriz produto, da minha matriz resultado. Vai ser um somatório. Eu estou multiplicando o primeiro elemento da primeira linha vezes o primeiro elemento da primeira coluna, segundo elemento da primeira linha pelo segundo elemento da primeira coluna ainda, e assim por diante. Formalmente a gente tem esse somatório aqui. Tá? Esse somatório vai nos dar o resultado do meu produto. Né? Então, algumas observações. Se A é de ordem M por N e B é de ordem L por P, a multiplicação só existirá se N for igual a L. Ou seja, se o número de colunas
da matriz da esquerda for igual ao número de linhas da matriz da direita. E o resultado da multiplicação vai ser uma matriz, nesse exemplo aqui, né, M por P. Aqui. Vai ser uma matriz de M linhas e P colunas. Importante essas observações. Então vamos fazer alguns exemplos para a gente fixar um pouco essa ideia aí de multiplicação de matrizes. Efetue, se possível, as multiplicações. Letra A. Tenho essa matriz aqui que é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Multiplicando por uma outra matriz aqui que tem 2 linhas e 2 colunas. Então, como eu disse, a gente tem que ter como resultado, nesse caso é possível efetuar essa multiplicação porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E o resultado tem que ser uma matriz 3 por 2. Então, como que a gente vai efetuar essa multiplicação? Primeira linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz. E vou multiplicar elemento a elemento. Então, 2 vezes 1 e somar com 1 vezes 0. Esse aí, o resultado dessa soma, é o primeiro elemento da minha matriz resultante. Vou para o segundo aqui. Eu continuo na primeira linha, mas agora eu venho para a segunda coluna. Então, vai ser 2 vezes menos 1 mais 1 vezes 4. Agora eu venho para baixo aqui. Agora eu venho para a segunda linha. Segunda linha vezes primeira coluna. 4 vezes 1 mais 2 vezes 0. Agora eu continuo na segunda linha e vou para a segunda coluna. Isso vai me dar esse elemento de cá. 4 vezes menos 1 mais 2 vezes 4. E por fim, terceira linha. Terceira linha vezes primeira coluna. Então 5 vezes 1 mais 3 vezes 0. Agora terceira linha vezes segunda coluna. Então 5 vezes menos 1 mais 3 vezes 4. Então temos essa matriz aí, cujo resultado vai ser, portanto, 2 vezes 1 é 2 mais 0, né? Então dá simplesmente 2. Aqui embaixo vai dar 4 e aqui vai dar 5. Isso aí é a primeira coluna. E de cá eu vou ter menos 2 mais 4 é 2. Menos 4 mais 8 é 4. Menos 5 mais 12 é 7. Então a gente tem essa matriz aqui, que de fato é uma matriz que tem, como eu tinha dito antes lá, né, a gente tinha que chegar em uma matriz 3 por 2. De fato, essa matriz aqui, ó, é uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Bem tranquilo, um exemplo de uma multiplicação assim, bem simples. Letra B. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2, uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. E essa outra matriz da direita aqui é uma matriz 3 por 2, é uma matriz 3 linhas e 2 colunas. Então, olha só, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz? Não. Então, o que a gente conclui? Não é possível efetuar esta multiplicação. Bem simples, 2 por 2 e a da direita é 3 por 2, não dá para multiplicar. E aí a gente vai para o último exemplo, antes de a gente ver as propriedades. Olha só, eu tenho uma matriz aqui que é 4 por 2 e uma matriz aqui que ela é 2 por 3. Então, aí sim, porque o número de colunas da segunda, desculpa, o número de colunas da primeira, que é 2, é igual ao número de linhas da segunda. Então, se a gente tem essa, a gente pode efetuar essa multiplicação e o resultado tem que ser uma matriz com 4 linhas e 3 colunas. Então, vamos efetuar essa multiplicação. A gente vai ter primeira linha vezes primeira coluna. Então, vai ser 1 vezes 0 mais 0 vezes 3. Depois eu vou continuar na primeira linha, mas agora eu vou para a segunda coluna. Então, 1 vezes 6 mais 0 vezes 8. Agora o último elemento dessa primeira linha vai ser 1 vezes 1 mais 0 vezes menos 2. Vou botar um parênteses aqui em volta do menos 2, né? Agora vamos para a linha de baixo. Agora eu vou pegar a segunda linha aqui, né? Vezes cada uma das respectivas 3 colunas. Então, menos 2 vezes 0 mais 3 vezes 3. Depois, menos 2 vezes 6 mais 3 vezes 8. E por fim, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes menos 2. Agora eu vou para a última, vou para a terceira linha aqui, né? Eu vou ter 5 vezes 0 mais 4 vezes 3. Depois, 5 vezes 6 mais 4 vezes 8. E por fim, 5 vezes 1 mais 4 vezes menos 2. Agora sim, a última linha da minha matriz resultante,
0 vezes 0, mais 1 vezes 3. Depois 0 vezes 6, mais 1 vezes 8. E o último elemento aqui vai ser 0 vezes 1, mais 1 vezes menos 2. Isso aí, portanto, vai nos dar como resultado a seguinte matriz. A gente vai ter 0 no primeiro elemento, depois a gente vai ter 6, depois 1. Aqui embaixo vai dar 9, que eu tenho menos 12 mais 24, 12 positivo. E por fim aqui eu tenho menos 2 mais 4, que é 2 positivo. Agora na terceira linha eu tenho 12, depois eu tenho 30 mais 32 e por fim 5 menos 8, que é menos 3. Já na última linha eu vou ter 3, aqui eu vou ter 8 e aqui eu vou ter menos 2. Então esse daí é o resultado da multiplicação dessas duas matrizes aí. Voltando agora para a última parte, a gente vai ver as propriedades da multiplicação entre matrizes. Tem algumas propriedades que precisam ser obedecidas para a gente estar tudo bem posto, bem definido, né? Essa primeira propriedade, em geral, A vezes B é diferente de B vezes A. Ou seja, se eu multiplicar primeiro A à esquerda por B, eu, em geral, obtenho um resultado diferente de multiplicar B à esquerda e A à direita. Tá? Então, ou seja, a multiplicação de matrizes não é comutativa. Vamos ver um breve exemplo sobre isso aí, que é uma das propriedades mais importantes que pega muita gente aí na álgebra linear. Então vamos ver este exemplo aí. A e B são essas duas matrizes aí. A matriz A é uma matriz 3 por 3, né? E a matriz B é uma matriz também 3 por 3. O resultado vai ser, né, uma matriz também 3 por 3. Quando eu efetuo a multiplicação A vezes B, fica aí como exercício, eu obtenho a matriz nula. Vai dar a matriz onde todos os elementos são iguais a zero. Agora, se eu multiplico a matriz B vezes a matriz A, eu obtenho essa outra matriz aqui, ó. Menos 11, 6, menos 1, menos 22, 12, menos 2. A última linha, menos 11, 6 e menos 1. Fica como exercício para vocês verificarem isso aí. Então, é só para a gente mostrar essa ideia que tem que tomar bastante cuidado, porque a gente pode até existir em casos onde A vezes B seja igual a B vezes A. No entanto, isso não é uma regra. Tá? No geral, você não pode afirmar isso. Então, nós temos que tomar bastante cuidado aí com essa propriedade. E aí, a gente voltando aqui agora para as propriedades, a gente tem essa segunda. A vezes I, o que é a matriz I que nós já falamos dela, né? A vezes I é a matriz identidade, essa segunda propriedade aqui, né? A vezes I é igual, já que I é a matriz identidade, né? Eu tinha comentado em outros vídeos que a matriz identidade ela é o elemento neutro da multiplicação entre matrizes. Ou seja, se eu multiplico qualquer matriz pela identidade, seja a esquerda ou seja a direita, dá a própria matriz como resultado. Ou seja, A vezes a identidade é igual a identidade vezes a matriz A, é igual à própria matriz A. Lembrando que a matriz identidade é aquela matriz quadrada, onde todos os elementos da sua diagonal são iguais a 1 e todos os outros elementos fora da diagonal são iguais a 0. Então a gente tem essa propriedade também muito importante. Propriedade número 3. A distributividade à esquerda da multiplicação em relação à soma. Então, se eu tenho A vezes B mais C, isso aqui é igual a A vezes B mais A vezes C. A propriedade 4 é parecida, mas ela é a distributividade à direita da multiplicação em relação à soma. Então, A mais B vezes C é igual a A vezes C mais B vezes C. Propriedade 5, a gente tem uma associatividade na multiplicação de matrizes. Então, se eu tenho A vezes... tenho que multiplicar ABC, 3 matrizes. Se eu multiplico primeiro A vezes B e só então multiplico por C, eu chego no mesmo resultado do que se eu multiplicar B vezes C e só então multiplicar a à esquerda do resultado de B com C. Então essa aí é chamada associatividade. Agora a transposta. A transposta, lembrando o que é a transposta? Eu inverto uma linha com coluna, né? Operação de transposição que a gente falou na última videoaula também, que eu vou deixar na descrição aí o link do vídeo. Então, a transposta da multiplicação a B é igual à transposta de B vezes a transposta de A. Observe essa ordem aqui, tá? Isso é extremamente importante. Se trocar a ordem, dá errado. Então, a transposta de A vezes B é igual à transposta de B vezes a transposta de A. E, por fim, essa última propriedade, esse zero não é um zero número real, é a matriz nula. Tá? Uma matriz onde todos os elementos dela são iguais a zero. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a matriz nula vezes qualquer matriz A
é igual à própria matriz nula, seja a esquerda ou seja a direita. Né? Se A vezes a matriz nula ou a matriz nula vezes A, independente disso, o resultado é a matriz nula. Então essa aí é a propriedade. Aqui, esse exemplo aqui foi o que a gente acabou de fazer quando a gente falou da primeira propriedade. Né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos e um abraço.